Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Ele é fiel. Amém, irmãos? Nós temos um assunto muito importante para tratarmos esta noite. Um assunto importantíssimo, porque essa noite o Senhor marcou um encontro conosco. Glória a Deus. Deus, Ele já tem falado conosco. Esse tem? Pode gravar com esse? Ele já tem falado conosco. Ele já falou com você. Sabe disso? Ele já falou com você. E enquanto você está aqui essa noite, Ele está trabalhando na sua casa, na sua família. Ele está fazendo o impossível acontecer. Amém, irmãos? E hoje nós temos um assunto importantíssimo para tratarmos. Nós vemos esta noite o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo de número 14, que fala assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas em Deus. Amém? Glória a Deus. Por que eu falo para você esta noite? Esta noite nós temos uma palavra importantíssima para todos nós. A primeira pergunta que eu quero deixar no ar, não preciso que você responda para mim, você vai responder para você mesmo. Porque existe algo chamado consciência, e da consciência não há quem possa escapar. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o irmão Francisco, mas mentir para você mesmo não, porque a sua consciência ela vai lhe entregar para você mesmo. Então a consciência é algo importantíssimo, meu amigo, porque o homem será julgado pela sua consciência. Amém? E não existe nada pior do que estar com a consciência pesada. Não existe nada pior do que estar com a consciência nos acusando. Porque a gente vai dormir, comigo, e a consciência está lá dizendo: tem que resolver, tem que fazer, tem aquilo, tem que acertar isso. E a consciência, ela vai para onde a gente for. Mas a pergunta que eu quero deixar no ar para nós, para mim, para você: se Jesus voltar hoje à meia-noite, se essa for a nossa última noite
darmos glória, de exaltarmos a Deus, de sermos mais fiéis, de sermos mais crentes, de nos convertermos, de mudarmos de vida, nós teremos apenas 5 horas. Estou tirando os 20 minutos ali, para nos convertermos, para mudarmos, para termos uma outra mentalidade. Nós teremos 5 horas para podermos decidir se irmos para o céu ou não. Já pensou se Deus falasse com você e dissesse: você tem 5 horas para se converter e mudar? Daria tempo? Daria tempo para você talvez pedir perdão a alguém? Daria tempo para você dizer eu te amo para alguém que está distante? Daria tempo para você se reconciliar com quem você está brigando? E olha, porque são 5 horas. Será que daria tempo para subir? Ou ficaríamos? É a pergunta que eu coloco no ar. Você já parou para pensar que você não é eterno? Que você não vai passar a eternidade sobre esta terra? Que tudo aqui é passageiro, tudo se acaba, até o ferrugem come. Que esse prédio que nós estamos aqui já foi habitado por alguém que já morreu. Que é a casa que você mora, alguém que já morou lá não vive mais aqui. Mas só que muitas vezes nós somos irresponsáveis, eu e você. Como assim? Nós nos apegamos tanto a esse mundo que se esquecemos que nós não somos deste mundo, que nós estamos aqui de passagem por um momento, que nós somos simplesmente um sopro de vida. E muitas vezes você está triste, preocupado com coisas materiais. Muitas vezes você está preocupado com o dia de amanhã e se esquece de viver o hoje. Se esquece de adorar hoje. Se esquece de dar glória hoje. Se esquece de ser mais crente hoje. Por quê? Porque amanhã pode não chegar. Amanhã pode não chegar. Você sabia disso? Que amanhã é incerto. Que amanhã pode não acontecer para mim e para você. E nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo que se esquecemos das coisas espirituais, que se esquecemos que essa carcaça aqui ela passa. Essa pessoa que está ao seu lado, um dia ela teve 10 anos, 8 anos, e o tempo passa para todo mundo, para todos. Aí eu jogo a seguinte pergunta: e se Jesus vier e nos pegar desprevenido, e nos pegarmos do jeito que nós estamos aqui, subiremos? O que é sua consciência diz? É isso, meu Deus. Nós não podemos viver como se fôssemos passar a eternidade aqui. Nós temos que viver como aqui, nesse momentâneo momento. Aí as pessoas hoje em dia, elas brigam pelas placas, mas não brigam pelas almas. A Bíblia diz assim: que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Luta sempre vai ter. Dificuldade aqui sempre vai ter. Mas a dificuldade ela não pode nos afastar de Deus. As lutas não podem nos afastar de Deus. As lutas têm que nos aproximar de Deus. As lutas têm que nos fazer mais crentes. Porque as lutas são aprendizados que nós temos que aprender. Às vezes o cristão está 20 anos, 30 anos na prova porque ele não aprende. Aí o cristão às vezes está na igreja, está na casa de Deus, e ele diz assim: mas por que Deus
primeiramente ele não se converte. Para ser exemplo, para que os demais queiram ser igual a ele. E o que nós vemos esta noite, preste atenção no que diz o texto, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, quando Deus, a Bíblia fala amou o mundo, não está falando das coisas materiais e nem do sistema mundano, está falando de nós, as pessoas. Por quê? Porque não haja o que você pode fazer, o que for, mas Deus nunca vai deixar de te amar. Aleluia. E muitas das vezes nós colocamos Deus na nossa vida em último lugar e queremos que Deus nos coloque em primeiro. Nós colocamos Deus quando dá certo, mas queremos que Deus nos honre. Que não era para ser assim. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não é isso? O segundo mandamento, amar teu próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia diz no texto aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, ninguém pulou Jesus. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa pessoa que está sentada ao seu lado, ela crê em Jesus. Ela aceitou Jesus como seu Salvador. Mas tenha a vida o quê? Eterna. Será que a Bíblia é verdade ou é história? Verdade. E por que será que nós se preocupamos tão pouco com a eternidade? E se preocupamos demais com este mundo? Se a eternidade está bem. Se podemos dormir e não acordarmos mais nesse mundo. A nossa preocupação tem que ser aonde vamos passar a eternidade. Aonde vamos passar? Sabe por quê? Porque Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tamanho é o perigo do homem para lá. Aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É engraçado que às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela se converteu hoje. Aí Jesus está trabalhando, né, irmão de Deus? Jesus está moldando ainda, porque é um processo. Está mudando. Aí a pessoa às vezes tem uns deslizes. Porque todo novo convertido, e até os velhos convertidos também tem deslizes. Aí tem uns deslizes. Né? Aí Jesus não condena, ele diz, está errado. Volta, faz de novo. Aí o novo convertido vai lá, ele errou. Aí o Espírito Santo repreende na hora, não é assim? Sente logo aquele negócio ruim. Repreendeu, acabou, fiz errado. Aí ele pega, se converte, ele volta. Passa 15 meses, ele está fazendo errado de novo. Aí Deus converte de novo, aí ele volta. Até que ele aprende e não faz mais. Porque assim é a caminhada. Só que Jesus não condena, ele ensina a pessoa a se converter. Prestou atenção? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele está na vida da igreja para auxiliar a igreja. Se não fosse o Espírito Santo, você não sentia a repreensão. É como um pai que está ensinando o filho quando ele erra. E Deus, Jesus não está condenando, ele está ensinando. Só que muitos engraçadinhos dentro da igreja condenam. Aí se Jesus não condena, vai o camarada mais errado do que o outro condenar? Por quê?
Porque a função de Jesus nesse momento não é condenar, é salvar, é mudar, é transformar. Então ninguém vai chegar dentro da igreja e no outro dia vai estar com a auréola na cabeça e 2 asas voando, não. Preste atenção, são processos que nós passamos dentro da casa de Deus. Agora, o que nós não podemos fazer é desistir, é parar, é retroceder, é deixar de vir à igreja, porque é isso que o diabo quer. Amém, irmãos? Agora eu me lembro do pregador, irmão, ele foi pregar numa cidade, ele disse: vou passar a noite todinha orando e vigília. Ele disse que dobrou o joelho, começou a orar e pegou um sono, dormindo, chega roncado. Quando foi de manhã, pensa aí quem foi que acordou ele, o diabo. Ele dormiu, o diabo lá nos ouvidos dele e disse assim: bonito, né? Não ia orar? Está dormindo. Oh, vergonha, crente. Ele disse que se acordou todo constrangido, o diabo foi nos ouvidos dele, dizia aí que era uma vergonha, dormindo. Aí ele disse: agora, aí o Espírito Santo falou assim no coração dele, disse para ele ainda que o privilégio que é dormir nos pés de Jesus. Você está entendendo como é que é? A caminhada não é fácil, a caminhada é difícil. Agora, com todas as dificuldades, nós não vamos parar. Nós vamos alcançar o céu. Glória a Deus. Você sabe o que foi que Jesus, irmão, disse no Evangelho, irmão Francisco? Ele falou, ele disse assim, ó: desde o tempo de João Batista, o céu é tomado à força. Você não entendeu, não? É tomado o quê? A força. E o que é a força? Com esforço, com luta, pelejando. Sabe por quê, mamãe? Porque quando nós chegarmos no céu, vai parecer o inferno. Por quê? Muita gente que nós achávamos que não ia, vai estar lá. E muita gente que nós saímos, se ele não subir, ninguém sobe. Não vai estar. Amém, irmãos? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora presta atenção aqui, ó. O que é que diz aqui? O que é que diz? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. O Davi não está muito pesado lá. Quem crê não é, mas quem não crê já está. E todo aquele que está, ele está debaixo da ira de Deus. Você está entendendo? O que você tem de mais importante é a sua salvação. É colocar Deus em primeiro lugar. Sempre. Sua mãe não pode ser em primeiro lugar, tem que ser Deus. A sua esposa não pode ser em primeiro lugar, tem que ser Deus. Seus filhos não podem estar em primeiro lugar, tem que ser Deus. Deus não aceita estar em segundo lugar na vida de ninguém. Deus tem que estar em primeiro lugar, sempre. E nós temos que ter a convicção que nós vamos morar no céu, que tudo aqui vai passar. Porque você sabe o que foi que Paulo escreveu quando ele disse assim: porque nós que ficarmos vivos. Ou seja, Paulo tinha uma convicção tão grande que Jesus vai ir voltar no tempo dele, que Paulo passou toda a sua vida pregando. E ele disse: morrer para mim é lucro. Você lembra do Coliseu de Roma? Acho que a grande maioria que nunca assistiu o Coliseu de Roma não, né? Tem no YouTube, você bota lá Coliseu de Roma cristão. Fizeram um filme, tem uns bem feitos, quando eles pegavam os cristãos e lançavam, ó, na arena. E o imperador levantava a mão, e abria-se as gaiolas, e os leões vinham estraçalhavam os cristãos. E tinha cristão que se ajoelhava.
entregava o Espírito, o meu está cegado. O que é isso? Convicção. Convicção que é melhor perder aqui. Você lembra o que foi que Jesus disse? Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde sua vida por amor de mim e do meu evangelho, achará vida eterna. Mas já está com mais de 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, não é assim? Que os cristãos pregam que Jesus vai voltar. E triste falar, tem cristão dentro da igreja que não acredita na volta de Jesus. Você sabia? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América. Cerca de 80% das denominações e seus líderes não acreditam mais na volta de Jesus. Quem é que assiste jornal? Nós passamos da Covid foi 2019, foi? 2019, 2020. A Covid, o mundo que parou. Não foi assim? E os cristãos subiam monte, desciam monte, era ação, era aquele negócio todo, só faltava voar. A Covid passou, morreu meio mundo de gente. Certo? Agora nós estamos vivendo um momento crítico. Nós podemos passar pela Terceira Guerra Mundial. E o próprio Jesus falou, quando perguntaram: Senhor, quando tu voltarás? Quais são os sinais? E o que foi que Jesus disse? Haverá peste, fome, haverá guerra, nação se levantará contra nação. E Jesus disse assim, aí ele perguntou: mas Senhor, isso aí é a prova que tu estás voltando? Ao que foi que Jesus disse: isso é o princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio, ó, desde a Primeira Guerra Mundial. Já passamos por uma ou duas pandemias mundiais. E tudo estava apontando para a volta de Jesus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não enxergamos isso. Quando abrimos o noticiário, quando abrimos a televisão, o mundo aponta para a volta de Jesus. O sol está aquecido várias vezes, irmão Francisco, tendo erupções. Por isso que a temperatura está tão alta. E segundo os cientistas, esse ano de 2024 ele pode ter uma erupção tão grande que irá apagar o mundo inteiro. Você sabia disso? Internet, energia, irá apagar. Onde já ouvimos falar nisso? Nunca. O que é isso? A volta dele. Pestes, doenças, ele está voltando. E muitas vezes nós não estamos atentos aos sinais da sua volta. Aí eu dá para encerrar, eu pergunto a você: é melhor ser curado ou ir para o céu? É melhor prosperar aqui ou ir para o céu? É melhor ser reconhecido aqui ou ir para o céu? Porque tudo passa. Tudo passa. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Porque nós somos todos iguais. E nós temos que aprender uma coisa. A Bíblia diz que temos que orar um pelos outros. E temos que nos ajudar em oração. Amém? Eu digo uma coisa para você: venha ao culto, não falte 3 vezes por semana. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica em casa e ela fica fraca espiritualmente. E quando a pessoa vem ao culto, ela se renova. Ela escuta um louvor, uma palavra. Deus fala ao coração dela. Certo? E a igreja sempre foi conhecida pela unidade. Por estarmos unidos em oração.
Amém?